Signo de Peixes, como vocês estão, meus amores? Tudo bem? Espero que sejam bem. Para quem não me conhece, eu sou Flávio Augusto, você está no Flávio Tarô e eu vou fazer uma leitura atemporal. Antes, só um recadinho para quem me acompanha sobre as leituras de Áries, Touro e Leão, tá? Eu moro no interior, gravo de sábado, enfim, tem muita festa por aqui por perto e as leituras saíram com áudio de fundo que foi bloqueado pelo YouTube. Estou tentando resolver, tá? As mensagens foram boas, eu consegui tirar o áudio de fundo, eu posto amanhã, senão eu vou gravar e tá tudo certo, gravo novamente e aí eu posto amanhã, tá bom? Quero agradecer você, inscrito no canal, muito obrigado de coração, tá bom? Você que ajuda o canal de todas as formas aqui, curtindo, comentando, se inscrevendo, compartilhando, pelo valeu demais, muito obrigado mesmo, de coração. Hoje é uma leitura um tanto quanto diferente, assim como a leitura do signo de Libra. Eu vou tirar 3 lâminas aqui do baralho de Maria Padilha, tá? E aí a gente vai iniciar a leitura aqui, tá bom, meus amores? Vamos lá. Caminhos abertos, surpresas, embaraços e dificuldades. Bem interessante e bem específico, né? No fundo do deck, pessoa intermediária, que me mostra que talvez algumas questões aqui estejam sob influência de algumas outras pessoas ou uma pessoa específica. Vamos lá. Vamos com o tarô, meus amores. Tarô, por gentileza, 3 lâminas para essas 3 lâminas. Caminhos abertos, por gentileza. 6 de paus. A espiritualidade aqui agindo de forma a abrir o caminho de vocês, meus amores. Surpresas. As de espadas, uma comunicação ou uma verdade que chega, dificuldades e embaraços. Não, embaraços e dificuldades, na realidade. 4 de espadas, o que me mostra que essa situação aqui está sob controle. Príncipe de paus no fundo do deck. Meus amores, o que acontece aqui? Mensagem extremamente específica e bem bacana, inclusive, tá? Piscianos aí de certa forma manifestaram ou estão manifestando uma ajuda com relação à espiritualidade para aberturas de caminhos, né? Pode ser aqui que alguns estejam fazendo até algum tipo de trabalho espiritual, vamos dizer assim, para esse tipo de situação. Obviamente, quando eu falo de trabalho espiritual, são algum tipo de reza, algum tipo de oração, de acordo com a sua crença, obviamente, mas também pode ser trabalhos de aberturas de caminho, aqueles que são feitos, por exemplo, na Umbanda, né? Eu vejo que essa situação, eu vejo que quem está nessa energia de aberturas de caminhos, seja para qualquer situação que for aqui, específico, a gente vai clarificar para entender isso, né? Eu vejo que essa situação aqui está se desenrolando para vocês, tá? Principalmente porque a lâmina do embaraços e dificuldades, que é essa daqui, ela veio clarificada pelo 4 de espadas. E o 4 de espadas me mostra um momento de tranquilidade ou uma transição entre algo que foi de dificuldade a uma nova etapa, uma nova possibilidade. E aí entra o 5 de espadas, que fala de uma disputa, né? E quando a gente fala de disputa, a gente tem que entender que na nossa vida, durante todo momento, a gente está disputando alguma coisa, a gente está tentando fazer alguma coisa em prol de algo que a gente queira, né? Caminhos abertos, que é esta lâmina aqui, né? E veio clarificada pelo 6 de paus, também me mostra aqui, para quem está dentro de algum processo em que você esteja pleiteando alguma coisa que envolva, como é que é o nome? Como é que é a palavra, gente? Exposição, né? Então, por exemplo, você
A gente sempre usa esse exemplo, né? Você quer abrir um canal no YouTube ou você está estudando teatro para entrar em alguma coisa, para fazer uma novela, enfim, qualquer coisa assim, e algumas questões artísticas, inclusive aqui, estão muito favoráveis, né? Eu vejo que tem uma comunicação que chega, nós temos a lâmina da surpresa, tá? Clarificado pelo As de Espadas, ou uma comunicação, uma verdade, ou de certa forma aqui você vai ter algum tipo de revelação. Isso muito para quem, inclusive, manifestou na espiritualidade essas questões, independente da sua religião, da sua crença, tá? Eu vejo que talvez possa ter uma manifestação aí com relação ao que você pediu. Tarô, por gentileza, caminhos abertos, 6 de paus. O julgamento. Chegou a hora, meus amores, do signo de Peixes. O julgamento traz a energia da finalização de alguns karmas, então, principalmente aqui, que interessante, né? Julgamento com 6 de paus e caminhos abertos. Principalmente para quem estava se sentindo com os caminhos fechados, e principalmente para quem fez algum tipo de apelo ou trabalho espiritual, enfim. Para quem não conhece, esta é a Bebê, a minha assistente, tá mais para Aspone. Para quem sabe que é Aspone, fica aí, e para quem não sabe, pesquisa o que é Aspone. Né? A questão do julgamento aqui, meus amores, talvez também traga a necessidade de vocês olharem para algumas outras situações que talvez precisam ser finalizadas para que esses caminhos, de certa forma, se abram com mais facilidade. E se abram de vez aqui, tá? Tem algumas pessoas que precisam finalizar algumas situações, o julgamento, tarô. Rainha de Espadas, e fazer alguns tipos de cortes aqui, né? Pode ser algum tipo de crença, Flávia? Pode. Pode ser algumas pessoas que estão na minha vida? Pode. Pode ser alguma situação que esteja, de uma certa forma, me atrapalhando aqui, mas é uma coisa que eu gosto, mas eu entendo que essa situação já chegou num determinado limite? Pode. Pode sim. A Rainha de Espadas, ela sempre traz a energia da gente trabalhar algumas questões de forma um pouco mais mental e deixar um pouco mais o sentimental de lado, né? Às vezes o nosso sentimento, de certa forma, com relação a algumas situações, eles nos prendem, né? Em velhos hábitos, né? Há pessoas que talvez não estejam mais na mesma vibração ou na mesma linha agora que você está ou que você almeja chegar, na mesma posição, no mesmo patamar, vamos dizer assim. Estou falando que tipo, um é inferior ao outro. Não, não é isso, não é nada disso. A gente imagina, por exemplo, uma sala de aula, né? Uma escola. Você tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série, né? Então vamos colocar aqui que para você conseguir essas questões que você deseja, que você almeja, né? Você tem que fazer uma prova aqui, o julgamento ele sempre traz uma prova, né? Outro dia foi até interessante, acho que no signo de Peixes mesmo, uma moça perguntou nos comentários por que a finalização de karma sempre é tão difícil. A prova final, né? A prova do final do ano, para ver se você vai passar ou não, ela é sempre mais difícil. Ela sempre vai pegar matérias do ano todo. É aquele momento em que a espiritualidade olha e fala assim, vamos ver se você realmente está pronta? Está pronto para passar de fase? Para passar de ano? Né? E aí traz essas questões. Só que se você estuda, você não tem problema com isso. E o que é o estuda? Né? O que é o estudar? É o aprender com as coisas que deram errado, o aprender com as coisas que deram certo. E aí você tem essa energia, você passa de ano. Para que se preocupar? Se está muito difícil, de fato, é porque você não estudou direito. Entende? Não é porque a espiritualidade está sendo má com você, está querendo te prejudicar. Não, não tem nada a ver com isso.
Você só não estudou direito, você só não aprendeu direito, entende? Não adianta ficar bravo comigo também, que eu sou só um mensageiro e se quiser ficar também não tô nem aí com a paçoca, né? Surpresas e as de espadas. Essa situação de surpresa e de comunicação, ou de insights, ou de uma verdade, alguma coisa aqui, traz uma mudança. O 6 de espadas ou uma transição aqui com relação a alguma questão, tá? O que pode me indicar que quando você faz os cortes necessários, que você passa por essa situação de julgamento, e às vezes o julgamento ele traz a energia de você própria, olhar para suas questões, ao invés de apontá-las, ao invés de entrar com questões de dúvidas, com questões de culpa, com questões de julgamento propriamente dito, né? Olhar para essas situações, para suas situações com um pouco mais de compaixão também, por que não? Né? 6 de espadas, aí essa situação acontece, a manifestação aqui. E 2 lâminas de corte, tá? As de espadas também fala. As 3 de ouros é chato pra caramba quando cai, né? Porque 3 de ouros ele fala de uma cooperação. Não é que ele é chato, aqui ultimamente está caindo tanto 3 de ouros nas leituras que chega até irritar aqui. O que acontece é o seguinte, meus amores, o 3 de ouros ele fala de uma cooperação, ele pode falar de grupos, né? Então pode você sendo aqui, você entrando ou você mudando para algum lugar ou para um outro tipo de grupo, a um outro tipo de trabalho, né? Flávio, eu trabalhava com tal coisa, mas eu fiz um curso de teatro aí para... Eu estou utilizando teatro, é só um exemplo, tá, meus amores? E agora eu vou ingressar aí numa peça, enfim, é um outro grupo, uma outra situação. Eu estava trabalhando, mas eu terminei a faculdade aqui, ou prestei um concurso, enfim, né? As coisas começaram a funcionar e agora eu vou entrar numa empresa. Pode ser qualquer situação aqui, tá, meus amores? Adaptem. Pode ser uma situação de relacionamento, Flávio? Pode sim, né? Olha que incrível, gente. A lâmina do mundo. Trazendo a finalização de um ciclo, o início de um novo ciclo. E olha que mais incrível, o julgamento aqui, o julgamento aqui, onde está o rabo da bebê. Tá. Mas é folgada, né? O julgamento aqui, onde está o rabo da bebê, e aqui, meus amores, a lâmina do mundo. A lâmina 20 e a lâmina 21. Ou seja, quando há transmutação, quando há transformação, quando há o entendimento, quando você passa de ano, essas situações de embaraços e dificuldades são questões que ficam para trás, né, junto com o 4 de espadas, e há uma finalização de um ciclo, início de um novo ciclo de fato aqui. Eu não sei o que vocês pediram para a espiritualidade, o que foi manifestado, né? A questão aqui, a espiritualidade está dando uma oportunidade de uma nova chance, de uma nova vida aqui para piscianos, tá, meus amores? Muito boa, inclusive. O mundo, tá, não, por gentileza? O mundo? Nossa, no final? Aí, ó. Mas, gente... O As de Paus. O As de Paus que traz a energia de algo novo se iniciando de forma muito rápida aqui para vocês. Então pode ser trabalho, pode ser uma situação de relacionamento, pode ser qualquer questão aqui. A situação, o ponto-chave disso daqui é entender essa parte do julgamento que pede a finalização de algumas coisas aqui e entrar nessa energia de transição. Flávio, mas nada disso está acontecendo porque as coisas de uma certa forma estão muito travadas, muito paradas na minha vida. Eu já pedi para a espiritualidade uma abertura de caminho, eu já fiz algum tipo de ritual, eu fiz algum tipo de trabalho, só que eu ainda não tive a resposta.
Tem certeza que não teve a resposta? Tem certeza que a espiritualidade não mostrou alguma questão aqui que você precisa olhar com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de carinho, um pouco mais de compaixão? Ou completamente inverso, olhar alguma questão aqui com um pouco mais de frieza também? Porque peixes é um signo de água, né? O que me traz muito as questões de emoção. E se a rainha de espadas caiu em cima do julgamento, é porque precisa ser trazido para a vida de piscianos um pouco mais de racionalidade. E eu não estou falando que vocês não estão sendo racionais aqui, meus amores. Eu estou falando que algumas questões elas precisam talvez serem tratadas de uma forma um pouco mais fria, de uma forma um pouco mais rígida, para que, de fato, haja, sim, um resultado aqui para vocês. E como é que a gente chega e fala assim, bom, os caminhos estão abertos, mas aí chega um monte de gente e fala assim, não está aberto, as questões estão travadas e não sei o que lá e não sei o que lá, mas eu já pedi para a espiritualidade. O problema é que assim, a gente pede para a espiritualidade esperando, né, que a espiritualidade nos dê exatamente aquilo que a gente pediu. Só que às vezes a espiritualidade age de uma forma completamente diferente, né? Ela te dá a oportunidade de você conseguir aquilo que você pediu, mas essas oportunidades elas demandam algumas outras questões. Às vezes uma ressignificação de algumas situações de passado, às vezes os cortes de algumas coisas de passado, às vezes o olhar para um passado com um pouco mais de compaixão e menos julgamento e menos culpa, né? E aí sim, quando você tem esse entendimento, esse discernimento, os caminhos se abrem. A gente tende a ser piscianos, e eu não estou falando só vocês, tá? Estou falando ser humano como geral. A gente tende a ser muito imediatista. Só que a gente quer que seja imediato, a gente quer que as coisas aconteçam, só que a gente não quer olhar para as coisas que a gente precisa resolver. Porque é difícil, às vezes, olhar para algumas questões que a gente precisa resolver, né? E aí a gente faz o quê? Joga para o universo, para a espiritualidade, joga a bola para o campo da espiritualidade. A espiritualidade vai lá e devolve numa cortada, né? Até a hora que a espiritualidade vai lá dar uma cortada, pega na tua cara, te derruba no chão, sabe? Para você entender, olha, você está jogando errado esse jogo. Tarô, por gentileza, 3 lâminas aqui. Não é verdade, bebê? É isso mesmo, meu amor. Da onde? A gente quer as coisas, mas não faz por onde, principalmente, é que nem você com biscoito. Quer as coisas, mas não pega uma barata. 3 lâminas, Tarô, por gentileza. Mentira, ela pega. Né, meu amor? A temperança. A temperança. Mais uma. Rei de paus. Aqui pode ser uma mentoria, tá? Aqui pode ser do lado da temperança. Mais uma. Aqui tem muito forte uma mentoria espiritual aqui agindo. O 9 de espadas, clarifica o 9 de espadas. O Rei de copas. Ah, pelo amor de Deus, né? Aqui. Ô, piscianos. E a rainha de copas no fundo do deck. Piscianos de My Little Heart, meu. O que tá acontecendo? O 9 de espadas aqui, que traz a energia do Rei de copas, traz a necessidade de expor algumas questões sentimentais aqui também. Ou, de certa forma, entender essas suas questões sentimentais. Talvez o sentimental aqui, né, o emocional, esteja
extremamente exacerbado, o que esteja assim muito forte nas suas questões, né? E essa situação, de uma certa forma, acaba bloqueando aqui com o 9 de espadas, que traz ansiedade, que traz preocupação, né? Noites sem dormir. Só que olha onde caiu em cima do embaraço e dificuldades com o 4 de espadas. O 4 de espadas é uma lâmina antagônica aqui ao 9 de espadas. 4 de espadas é uma hora de sossego, é uma hora de reflexão. E o 9 de espadas não te deixa refletir com relação a essas situações. E é uma situação que está bem no final aqui. Entende? Talvez algumas coisas estejam até calmas demais, até paradas demais. E isso está me trazendo uma energia de preocupação, né? Só que eu tô com o sentimental aqui extremamente aflorado, com as minhas emoções extremamente afloradas, o que talvez não me permita, de uma certa forma, trazer a racionalidade para o campo, né? E começar a agir um pouco mais racionalmente aqui. A temperança em cima aqui do Caminhos Abertos e o 6 de Paus só me reforça que a espiritualidade aqui está agindo muito. Só que a temperança, ela é a situação do equilíbrio, né? É o temperar. E ela veio junto com essa questão do julgamento, a rainha de espadas, né? E aí no centro da energia, rei de paus. Quem que é o rei de paus aqui na fila do pão? Esquece essa situação de gênero, tá? Masculino, feminino. Vamos pegar aqui a energia. O que representa o rei de paus? Ação, estratégia, né? O agir de forma correta. O rei de paus é aquele que faz, é o empreendedor, é o que chega chegando, sambando, mole, sem par, né? Enfim, dentro dessa energia. Só que, olha, aqui são duas mensagens, meus amores. Primeiro, a espiritualidade agindo de forma intensa para que haja essa transição e para que as coisas comecem a acontecer para você. Só que você, de certa forma, bloqueando toda essa ajuda da espiritualidade quando você entra dentro de uma energia de 9 de espadas, de desespero. Você baixa o seu padrão vibracional, a espiritualidade não consegue te acessar. Não consegue. Não consegue, meu. Imagina um rádio, como é funciona. É do mesmo jeito que um rádio, aqueles dial que você gira o botãozinho, sabe? Em 88.1 a espiritualidade está em 107.8. Você tem que girar seu botãozinho, sua frequência tem que chegar até lá. Você acha realmente que a espiritualidade vai olhar e falar, nossa, ó, tá todo detonado ali, tá pedindo ajuda, a gente está mandando algumas mensagens, está mandando algumas coisas, está mostrando alguns caminhos para que ela saia de uma energia complicada, se aproxime da nossa energia para que a gente possa, de uma certa forma, alinhar e poder trazer essas boas situações, mas a pessoa nem isso faz, nem para ir para o meio do caminho, né? Ali chegar em 100.1, por exemplo, né? Nem para sair de 88 para chegar em 100, para que a espiritualidade possa, de uma certa forma, densificar aqui e trazer o que você realmente quer, você está fazendo. Porque está no 9 de espadas aqui, perto de uma finalização de um ciclo, início de um novo ciclo, um processo completamente transitório, porque nós temos os 6 de espadas no meio da energia, né? Mas tudo que é novo, tudo que me causa preocupação, porque isso, porque aquilo, porque você não acredita em nada, não está acreditando nem em você, pisciano, né? Eu manifesto, mas eu não acredito que possa acontecer. Eu manifesto, mas eu nem procuro saber quais são os sinais que a espiritualidade pode estar me mandando para que eu haja de uma certa forma em que a espiritualidade consiga me acessar. Né? É fácil pedir, sentar no sofá e ficar esperando acontecer. Isso eu não estou falando que é todo mundo, mas tem gente que está fazendo isso. Eu cansei.
eu pedi para a espiritualidade e eu desisto. Né? Talvez a espiritualidade tenha mostrado um monte de coisa para você, um monte de situação, você nem percebe. E é capaz de nem estar percebendo agora, ouvindo essa tiragem, é capaz de perceber só daqui 3 dias. Nossa, realmente, ó, teve tal coisa que aconteceu e eu não prestei atenção. E foi uma coisa que de uma certa forma era para me ajudar ou até me ajudou, mas eu neguei ou eu deixei passar. Sabe? Então assim, meus amores, é agir com um pouco mais de racionalidade. O sentimento, a emoção, ela é boa, mas o que é melhor? Quando todas as questões estão em equilíbrio, né? Tanto mental, quanto físico, quanto espiritual, quanto emocional, né? E aí sim, ter essas possibilidades. Tá bom, meus amores? Falar de leitura particular rapidinho, para quem quer saber, na descrição do vídeo tem o link do WhatsApp, está escrito do lado. Você clica lá, vai abrir o WhatsApp, não precisa nem colocar na agenda, tá bom? Como funciona a minha leitura? 1h30 de atendimento, às vezes passa um pouco, e é por vídeo chamada ao vivo, tá bom? É só a gente aqui, ok? Lembrando, minhas redes sociais, @Flávio Tarotti, o mesmo nome do canal, e eu não consigo responder mensagens sobre leituras no Instagram, tá? Porque todo o meu controle é feito pelo WhatsApp, tá joia? Meus amores, no mais, desejo aí um ótimo final de semana, quer dizer, um ótimo domingo, né? Fiquem com Deus, uma ótima semana, que Deus te abençoe, Deus te ilumine, tá bom? No domingo que vem estamos de volta aí, ok? Um beijo e até mais, tchau, tchau.